Rapaz, obrigado por você mais uma vez estar a nos ouvir, que estaremos falando a palavra do Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. É com temor e tremor que eu pego essa palavra para comentar, para pregar, para falar. Toda vez que eu leio essa palavra para uma pessoa que estiver me ouvindo, eu sinto tremenda responsabilidade, porque essa palavra não é a palavra de homem, é a palavra de Deus. E ela não discerne por capacidade intelectual, ela é discernida pelo Espírito de Deus. Então toda vez que eu pego essa palavra, eu me sinto na responsabilidade de ter humildade, que nada eu sei e que eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Então que nessa oportunidade, mais uma vez, que o Senhor tenha misericórdia de mim, misericórdia mesmo, para que eu não venha acrescentar nada do que a palavra do Senhor quer nos dizer, e nem venha tirar nada que a palavra do Senhor não falou. Então que possamos, nessa tarde, ouvir biblicamente mais uma vez a palavra do Senhor, e o que o Senhor tenha para nós, e o que o Senhor possa nessa oportunidade, possa falar com você, falar seu coração, te sustentar e te alimentar. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu vou ler a Tua palavra. Pai, quando lê um texto que eu escrevo, é fácil eu comentar. Quando eu leio um texto que um outro autor escreveu e há uma explicação, é um pouquinho mais difícil, mas foi outro que escreveu. Mas a gente consegue comentar. Mas aqui não é um texto que eu escrevi ou que um outro autor escreveu. Isso aqui quem escreveu foi o Senhor, inspirando homens de Deus, como diz a tua palavra, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu a palavra do Senhor. Então, Pai, se ele for inspirada pelo Espírito Santo para escrever, como que eu vou interpretar sem o Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que usou esses homens para escrever essas palavras. Então nós precisamos do Espírito Santo para interpretá-la, porque o autor e o intérprete é o Espírito Santo. Então nos ajuda, Senhor. Nós submetemos ao Espírito Santo nesse momento, para que possamos aprender. Pai, fala aos corações, levanta os fracos, os que estão moídos, caídos, desanimados, enfraquecidos. Ó Jesus, tantas notícias. 90% das notícias que ouvimos não são boas. São só notícias ruins. Então as pessoas já ficam, Senhor, debilitadas, com baixa estima, por tantas notícias ruins, tantas reportagens que nós ouvimos, Pai. Não tem como a gente ficar chateado, amargurado, abatido. Mas, Pai, que seja um momento agora, Pai.
no meio de tantas notícias ruins, seja um momento agora de notícias boas, notícia do Senhor. Pai, fala conosco, fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? O texto nos diz assim, Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diz-lhe, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos seus maus caminhos, pois por que haver de morrer, ó casa de Israel? Amém? Então, eu como introdução, eu quero mostrar pra gente, como até eu orei, nós estamos vivendo num momento de tanta má notícia. Se fosse só a pandemia, como em outros países, na Europa, é só a pandemia que está trazendo má notícia, morte, mas aqui, infelizmente, é diferente dos países europeus, do Japão, dos Estados Unidos. Não, já não chega essa pandemia, que é uma má notícia, mas aí escutamos ainda ministros que roubam dinheiro, secretários de governo que roubam dinheiro, senadores. Ontem, essa semana toda eu vi aquela reportagem do senador que escondeu dinheiro na cueca. Aí hoje outra reportagem que a Polícia Federal foi no gabinete de Collor de Mello, no apartamento, melhor dizendo, em São Paulo, de Collor de Mello, que mais desvia de dinheiro. O que eu quero dizer? Se fosse só a pandemia, como é lá na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, em outros países, já era triste. Mas junto com isso, que já é uma grande catástrofe, já é uma péssima notícia essa pandemia, ainda vem esses ladrões engravatados, roubando o pouco dinheiro que o governo tem para trazer uma melhoria para a sociedade. É triste. Eu ouço, eu confesso a vocês, que tem muita gente que está ficando alienado, não quer nem ouvir mais notícias. Não, eu prefiro ouvir do que ficar alienado. Não vou ouvir, mas ela está acontecendo, pelo menos me mostra como é que está a realidade e a verdade. Mas você observa tudo isso, fora os roubos normais, que normais não, tem uma palavra aqui fora disso, roubo nunca é normal. Fora o roubo que a gente já via no cotidiano, o tráfico que a gente já via no cotidiano. Infelizmente, que não é normal, eu retiro essa palavra, como eu falei, que não é normal. Mas fora isso, que nós já há anos nós temos visto isso. Mas fora disso, no meio de tanta pandemia, a gente vê políticos que nós votamos, que outros estados elegeram, outros municípios elegeram, eles desviando dinheiro escancaradamente da pandemia, dinheiro do SUS, dinheiro do pessoal que estão precisando de respiradores, dinheiro dos hospitais.
A gente observa isso tudo, olha, ouve, dá um abatimento. A gente fica triste com o nosso país. Eu não fico assim igual muito diz que se eu pudesse eu sairia desse país. Não. Aí a gente tem que ficar mesmo para orar, para clamar pela nossa nação, para Deus trazer juízo. A gente vê ministros do STF soltando bandido, soltando traficante. A gente fica com aquele olhar assim abatido, só ouvindo, fisicamente, sem poder fazer nada, mas espiritualmente a gente pode. Eu já vou entrar na mensagem, mas espiritualmente a gente pode, igreja. Eu estou te conclamando, ora pela nossa nação, vamos orar pela essa eleição. Eu não sei se de onde você está me ouvindo, se é de Itaboraí, se é de São Gonçalo, ou da onde seja. Mas ore, não deixa de orar para essa eleição não. É dia 15 agora, que não sai da memória, dia 15 agora já está pertinho a eleição para prefeito e vereador. O que você tem feito? Eu estou te conclamando para Deus tirar os ladrões, não deixar esse mal intencionado ser eleito. Querido, a gente vê, a gente fica pasmado como eles têm tanta cara de pau, ousadia, tanta insensatez para roubar dinheiro assim. Eles falam, o pobre rouba, o rico corrompe, o pobre é ladrão, o rico é corrupto. Isso na voz da mídia, na voz de quem tem poder, mas para Deus tudo é ladrão. Deus não tem corrupto e ladrão, pobre é ladrão, rico é corrupto. Pobre rouba, rico corrompe. Mentira. Para os homens eles chamam essa palavra, para amenizar, para que a sentença seja mais leve. Mas Deus é o justo juiz. Para Deus tudo é ladrão, tudo é roubo. Sabe, igreja? O juízo de Deus é sério. Eles podem estar brincando com a nação, estar brincando conosco. Mas sabe, Deus não está dormindo. Deus não está de brincadeira. Eu conclamo para a igreja, eu conclamo você, irmã. Você, criança, você, jovem. Você, meu irmão. Ore pela nossa nação. Ore para esses políticos que já estão aí, eles já estão corrompidos. Mas ora para que nas eleições que virão, Deus vai depurando, tirando essa chaga ruim, sarando essa ferida, diminuindo esses corruptos. Eu não tenho condições de fazer, você não tem, mas Deus pode. E como que Ele vai fazer? É nós clamando a Ele, buscando mesmo. É na sua casa, é onde você estiver, na igreja. Como orar? É simples, Senhor, não deixe que os corruptos sejam eleitos, Senhor. A igreja está clamando. Não deixa que os vereadores, os prefeitos, que estão falando palavras lindas, bonitas, mas por trás eles estão com segundas intenções para continuar o roubo, o dinheiro dos hospitais, o dinheiro dos órfãos, das viúvas, dos orfanatos. Que Deus tenha misericórdia da gente. Então, antes de ler a palavra, eu quero te chamar, porque daqui umas 2 ou 3 semanas, não sei precisar assim,
nós estamos já no dia da eleição. A campanha foi bem curta por causa dessa pandemia. Eles mudaram a legislação para que a campanha fosse bem curta. Então começou poucos dias agora. A eleição já é o mês que vem e na metade do mês. Então vai ser bem rápida a campanha. Então é o momento de você orar para que esses corruptos, mesmo que ele estiver encharcando o nome dele na praça, bandeirando na rua, mas o nome dele não seja lembrado na hora da urna. Que o nome dele seja esquecido. Que Deus possa levantar pessoas. Não precisa ser crente, não. Eu estou chamando para você eleger pastores, bispos, missionários, crentes, não. Pessoas sérias. Pessoas que não tenha, não precisa pessoa que tenha vínculo com o meio cristão, vamos supor, entre parentes, com o meio evangélico, não. Pessoas sérias. Pode ser pessoas que professam até outra religião, mas séria, que não roube dinheiro do povo, que não tenha intenção de se completar, de se enriquecer, mas tem intenção mesmo. Porque todos falam que a intenção é ajudar o necessitado, o pobre, melhorar, asfaltar a rua, todos vão falar, mas só Deus sabe quem é o verdadeiro. Então peço ao Senhor, não vote simplesmente por votar, nenhum preste, todo o meu voto preste, não. Ora ao Senhor. O Senhor vai dar a direção. Se a igreja orar, Daniel orou, Deus mudou a história de Israel. Josué, um homem de Deus, mudou a história de Israel. Davi mudou a história de Israel. Jonas mudou a história de Israel, convertendo os ninivitas, que eram os agoses, que eram o que matavam o povo de Israel. Então nós, aí estou falando de um homem só, e nós, que somos muitos, podemos fazer diferença ou não podemos? Podemos. Então ore, ora, não deixe de orar pela eleição, não. Ora pelo presidente, ora pela nação, em nome de Jesus, tá bom? Vamos aqui ao texto. Deus diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. Então Deus já está dizendo, para começar, que eu vou trazer a explicação rápida, sempre existia perverso. Se Deus está falando isso lá no tempo, no Antigo Testamento, falando de perverso, então lá já existia perverso, não é só o dia de hoje. Não, algumas traduções falam não tenho prazer na morte do ímpio. Outras traduções diz não tenho prazer na morte do perverso. Então já existia perverso, já existia ímpio. Mas a Bíblia está dizendo que ele não tem prazer. Às vezes a gente fica tão incomodado com as situações que a gente até erra muitas vezes de pensamento ou em palavras, não sei, vontade que essas pessoas morram, que algo ruim aconteça. Mas biblicamente Deus está dizendo aqui para mim e para você, Ele não tem prazer que o perverso morra ou ímpio. Por quê? Porque se a gente ler na palavra, o inferno é terrível. A Bíblia diz que vai ser lançado no inferno toda criatura que rejeitar o Senhor. Não só no inferno, a Bíblia chama também que o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Então, não é fácil o que a Bíblia fala a respeito dos últimos dias.
Está lá em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, e cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, quer dizer, os grandes, esses que estão no poder, que eu acabei de falar, senador, juiz, presidente, os milionários, os grandes e os pequenos. Quer dizer, os pequenos são quem? Somos nós, trabalhadores. Não temos nome na mídia, não somos conhecidos. Os pequenos, posto em pé diante do trono de Deus. Então vai estar o grande, ali não tem maior nem menor, todos. Então se abriram livros. Então se abriram livros. Algumas traduções bíblicas está escrito, então se abriram os livros. Mas aqui está abrindo. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Olha só que coisa séria. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Quer dizer, até os mortos que morreram na Idade Média, que morreram nos tempos antigos, nossos avós, tataravós, tudo vão vir para ser julgado. Aqui, ó. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Quer dizer, as obras que nós fazemos nessa vida vão sendo escritas no livro. Como? Aí você vai falar assim, poxa, então esse livro deve ser grandão, que já morreu gente pra caramba. Uns anos atrás a gente diríamos isso. Que livro grande que tem que ser, que a pessoa escrever a história de todo mundo para na hora ler ali. Hoje você sabe que do jeito que a inteligência do homem hoje, do jeito que está, você sabe que não precisa mais disso. Num disquetezinho, num pendrivezinho. Fica ali, ó, que nem pendrive estão se usando mais. Mas eu estou trabalhando com... Ali fica coisas abertas armazenadas. Hoje, hein, o ser humano conseguiu fazer isso. Muito. Você pega um pendrivezinho, sei quantas gigas aí que for, que eu não vou entrar em detalhes. Ali você bota louvores abertos. Imagina se Deus vai precisar. Se o homem consegue fazer isso, armazenar ali, ó, coisa que dá para você ouvir o dia todo, você vai ver um chipzinho desse tamanhozinho, tá ali tudo armazenado ali, sem embolar, sem nada. Só para você ter uma ideia, que a pessoa fala assim, vai abrir o livro e vai chamar os mortos todos os tempos. Ah, então que livro é? O homem armazena em uma coisinha assim, então para Deus, a inteligência que Deus criou é pai da sabedoria, o homem conseguiu inventar e Deus. Então imagina que para Deus nada é impossível. Então Deus vai chamar os mortos e foram julgados segundo as suas obras, os mortos. Estou lendo ainda no versículo 12 já para o final. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme estava escrito nos livros. Quer dizer, as obras minhas, suas, de todos esses homens que estão roubando, estão fazendo, está sendo tudo escrito ali, meu Deus. Deus está vendo tudo. A gente fica abatido, fica triste. Gente morrendo em porta de hospital, por falta de socorro, por falta de condições médicas. Mas Deus está vendo. A gente precisando de receber o seguro médico, mas os médicos não estão atendendo.
Ah, porque aí dão várias desculpas por causa da pandemia. Aí uma emissora foi lá, descobriu que ele não queria atender por causa da pandemia, mas estava atendendo lá no consultório dele cheio de gente. Então era tudo mentira. Ele falando que não podia atender as pessoas porque ele podia pegar coronavírus. Aí a televisão vai, acha ele lá no consultório dele, cheio de gente ele atendendo lá, ele não tinha medo porque estava ganhando. Aí ganhava do governo, pelo INSS, que ele é funcionário, ainda ficava na clínica dele dizendo que não podia estar em contato com as pessoas. Médico, você vê, mas Deus está vendo. Um dia tudo isso vai vir, a juízo, tudo isso. A gente fica chateado, claro. Pessoas morrendo por falta de socorro, pessoas sendo roubadas. Mas a gente sabe que o Senhor vai trazer tudo isso a juízo. Continuemos aqui. No versículo 13. Deu o mar aos mortos que nele estavam. Quer dizer, quem morreu afogado. Navios que há anos naufragaram, com toda a tripulação, com os tripulantes, que não se viram mais falar. Todos morreram lá no fundo do mar. A Bíblia diz que o mar vai ter que entregar todos mortos. No 13 que eu estou lendo. A morte e o além entregaram os mortos que nele haviam. Quer dizer, a morte e o além entregaram os mortos que nele haviam. São aquelas pessoas que a pessoa sumiu, morreu, foi, não sabe o que aconteceu, nem como indigente foi enterrado, que a pessoa simplesmente desapareceu. Ah, acabou, acabou não, está aqui o que a Bíblia diz, que a morte e o além vai ter que entregar. Deus sabe onde, desde Adão até o último dia do ser humano aqui na terra, Deus sabe aonde essa pessoa está, foi enterrado ou ficou vagando. Deus sabe tudo. Que eu falo ficar vagando não é seu espírito não, que a sua carne não foi enterrada, que o espírito não fica vagando. Só para melhorar isso aqui, porque senão você vai imaginar que isso aqui, eu falei que o espírito fica vagando. Vagando assim que o corpo não foi enterrado em lugar nenhum, não sabe para onde ele foi, ele se acabou. A Bíblia diz que no além, a morte e o além vai ter que entregar, tudo vai ter que vir. Não adianta, esqueceu, acabou. Por isso que eu te chamo a atenção, cuidado. Quando vem aquela palavra suicida, isso prova que o suicida não acabou. Ele vai embora, as obras dele seguem. Não adianta se suicidar. Não tem para onde fugir. Temos que aprender a suportar nas aflições com Cristo. Nós resistimos. Nada escapa dos olhos do Senhor. Então nos diz ainda. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito no livro. Deu 13, que eu já li, vou ler de novo. Deu o mar aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Quer dizer, foram julgados um por um. Sabe o que quer dizer isso? Ah, tem muita gente, então vamos pegar os lotes. Traz 500. Traz mais 500. Não. Deus não tem canseira. Deus não tem fado. Deus tem todo o tempo do mundo. Ele falou que ele vai julgar um por um. Vem cá, Clarice. Vem cá, Joaninha. Vem, João. O anjo vai pegar, botar um por um ali para ser julgado. Todas nossas obras estão perante ele. Quando fala assim, escrever no livro, você traduz assim, então que não foi escrito, ele não sabe. Isso aqui
é de maneira alegórica, para a gente entender que nossas obras estão guardadas. Mas Deus não precisa de livro, não. Ele olha para você daqui a 1 milhão de anos, ele sabe tudo o que você fez hoje. Ele sabe tudo o que você fará amanhã. Daqui a 2 milhões de anos, ele não precisa de ir lá e ler um livro para saber o que você fez e o que você vai fazer. Isso aqui é só para a gente entender que está tudo guardado. Deus vai trazer tudo à tona, tudo para a luz. E continuemos aqui. E foram julgados um por um segundo as suas obras. 14 agora. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. É tão terrível que todo mundo diz assim: oi, que inferno, ai que inferno. Não, tem algo pior ainda que o inferno, que é o lago do fogo. A Bíblia diz que o inferno vai ser lançado no lago do fogo, quer dizer, é pior ainda. Tem gente que diz assim: para a quinta dos infernos. Isso vai para... Não sabe nem o que está falando. O inferno, mano, é terrível. Mas o próprio inferno vai ser lançado no lago do fogo. Porque é um lugar terrível. É um lugar aonde a Bíblia diz que é sofrimento eterno. E olha o que diz a Bíblia. No 15, que eu considero aqui o versículo mais sério desse texto. Todos eles são muito sérios, mas olha o 15 que eu acho mais sério, que eu vou ler agora. E se alguém não foi achado no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Poxa, que Deus ruim. Não é assim? Esse que não foi achado no livro da vida, esse também foi lançado nem no inferno. O inferno já estava no lago do fogo. O que não foi encontrado no livro da vida vai ser lançado no lago do fogo. Olha bem como é que é terrível. Um lago só de fogo, que nunca se apaga, que nunca tem fim. Então você observa, Deus, quando deixa esse texto aqui que eu acabei de ler, Ezequiel 33, tão certo como ouviu o Senhor Deus não tem o prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta no seu mau caminho e viva, ele está vendo já isso aqui, ó. Não é só aqui nessa terra, ele já está vendo o seu futuro, o meu, o nosso, que ele não quer que ninguém vá para lá. Por isso que eu li aqui para você. Ele não quer só que nós tenhamos essa vida aqui na terra, ele quer ver assim, que o perverso viva. Aí você pensa assim: então é só para viver 20 anos, 40, 50, 60, 80. Não. Essa vida sim, mas não é a totalidade, mas é a vida vindoura que virá. Muitos pregam, oram, faz campanha só para a prosperidade dessa vida. É uma bênção. Mas a transitoriedade dessa vida é muito rápida. Passa muito. Eu outrora tinha 15, 20, 30, criando meus filhos. Hoje eu já sou um ancião, com 63 anos. Meus filhos, nenhum mais mora comigo. Passou tão rápido. Rápido. Hoje a minha distração é quando meus netos vêm aqui em casa. Para você saber que a vida passa tão rápido. Por isso que eu te dou um conselho, aproveita bem o momento. Eu trago até um assunto para você, que não é dentro do texto, mas vou trazer. Por isso que eu digo, você tem que estudar, é hoje. Tem que se dedicar, é hoje. Porque a vida, o escritor já disse que a vida é como um sopro.
Salomão escreveu. É como uma fumaça, passa rápido. Quando você menos espera, a vida já está escapando pela mão. Não estou dizendo a morte não, a velhice chegando, a idade chegando. Aí você fica dizendo, ah, por que não fiz? Ah, por que passou? Foi ontem, eu estava conversando com algumas irmãs. Ontem foi aquele versículo do dia. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí eu estava conversando com algumas irmãs sobre esse versículo, que foi o versículo da leitura de ontem. Aí eu estava falando, olha, às vezes a gente pensa, quando a gente está passando por um problema, todos nós pensamos isso, até eu. Oh, que ruim, parece que as coisas estão tudo dando errado, será que Deus está comigo? A gente vai pensando, só pensa coisa pior. Mas às vezes Deus está trabalhando nessa situação. Aí eu comecei a conversar com as irmãs. Olha, irmã, às vezes a gente está passando por uma adversidade, é plano de Deus para a nossa vida. Aí eu não vou entrar muito em detalhe, quero o versículo de ontem, eu falei, olha, irmã, tem um tempo da minha vida, já se faz um pouco, bastante tempo, que eu tive uma crise financeira. Aí eu expliquei às irmãs por quê. Eu dirigi uma igreja bem estabilizada, eu não vou entrar em detalhe, foi eu palestrando com as irmãs ontem, orando com ela e palestrando. Eu falei, eu tinha uma vida estabilizada, estava na frente de uma igreja financeiramente muito forte, a igreja não tinha problema financeiro. Aí o pastor presidente, que já era o pastor Fernando, junto com o pastor Miguel, viu que eu estava com a igreja com uma vida tão estável que ajudava outras igrejas, comprava carro para outros pastores. Aí eles pegaram simplesmente, me tiraram do meu emprego, falou, se você nem precisa trabalhar, fica aí ganhando um salário. E eles estabeleceram um salário, que foi um salário até bom para a época. Isso eu estou falando uma história de 15 anos atrás, ou mais. Eu conversando isso com as irmãs ontem. Depois de eu estar 4 anos ganhando aquele salário, com a minha vida bem estabilizada, assim, indo para a igreja, voltando, dirigindo culto, cheio de diáconos, muita gente, eu resolvi sair, entregar a igreja. Não sair do ministério, entregar a igreja para pastor Fernando. Pastor Fernando, que isso? Não, vou sair. Aí eu entreguei a igreja, o pastor Fernando botou outros pastores no meu lugar, claro. Aí eu, da noite pro dia, o que acontece? Eles não mandaram eu sair, foi eu que entreguei a igreja. Então eu fiquei sem salário, da noite pro dia. Falei, e agora? Glauber e Sancré Júnior eram novinhos. Eu tinha que sustentar Sancré fazendo faculdade, eu ajudando faculdade pública, você estuda horário de dia, de noite, era faculdade pública, eles passou em vestibular para fazer. Júnior, novinho, Glauber. Falei, e agora o que eu faço com essas crianças? Eu quase pirei, sem salário da noite pro dia, sem minha profissão eu tinha abandonado, minha profissão de mecânico. Aí e eles não mandaram sair, eu que simplesmente entendi que eu tinha que sair. O que acontece? Parece que as coisas estavam dando tudo errado, mas fazia parte do plano de Deus. Porque na época eu estava relaxado ou relapso quanto a pagar o INSS, coisa e tal. Aí quando me peguei no desespero, estou voltando no versículo de ontem, tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo contribui. Então não reclama da vida não, busca o Senhor. Quando eu me peguei no desespero, eu comecei a orar pedindo a direção ao Senhor. Não foi eu que inventei da minha cabeça. O Senhor colocou uma direção para a minha vida para me voltar a estudar. Eu voltei a estudar. Nisso, me aparece, quando eu vou entrar em detalhe, que aqui o tempo é bem rápido, me aparece um concurso público. Eu fiz o concurso público, pela bondade e misericórdia, não a minha, mas do Senhor, capacidade toda vem do Senhor, fez que eu tirasse em segundo lugar nesse concurso público.
E só chamaram 3 desse concurso. Já falei isso várias vezes. E eu, como eu estava em segundo lugar, um dos 3 foi eu. E depois dali nunca mais teve concurso público nessa área que eu fiz. Aí eu pergunto a você, fazia plano de Deus que eu passasse aquela tormenta para ele me dar uma outra estratégia? Sim, fazia. Deus, eu entendi no momento? Não. Hoje, do jeito que está essa situação toda, eu ficaria muito mais desesperado. Então, querido, as coisas do momento, quando acontecem com a gente não tem que se desesperar, porque a gente não está entendendo o que Deus está fazendo. Qual é o plano dele? O plano dele é sempre melhor. Aqui, ó, como ele está dizendo aqui, ó, não tenho prazer na morte do perverso. Na morte do perverso. Ainda mais da gente que somos crentes, somos do Senhor. Ele tem vontade que a gente seja envergonhado, destruído, acabado, arrebentado? Não. O Senhor tem cuidado da gente. Ele, do jeito que ele tem cuidado do perverso, do ímpio, não é mais daquele que serve o Senhor. Você não precisa ser pastor, ser líder, ser isso, ser aquilo, não. Seja o normal. Deus tem cuidado de você, querido. E para aquele que não serve o Senhor, Deus também tem cuidado. Está aqui, ó. Não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Então ele tem um cuidado, não cuidado para abrir porta, ele tem um cuidado que essa pessoa venha se converter. Quanta gente, o cuidado dele, que já estamos convertidos, é zelar pelo nosso bem-estar familiar, coisa e tal. E para aquele que não é convertido, ele procura ter cuidado para que ela venha se converter do seu mau caminho. Vê como Deus é bom, querido. Vê como Deus é misericordioso. Deus não é esse Deus que os outros falam, Deus rancoroso, com aquele bigode grosso, com aquela pestana grossa, olhando pra gente com o braço cruzado, o cara amarrado. Não, Deus é um Deus de amor, bondade e misericórdia, que está sempre querendo nos abençoar, sempre querendo fazer o melhor pela gente. E nos diz ainda a Bíblia: convertei-vos dos seus maus caminhos, porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Então está no final do versículo 11, está dizendo, convertei-vos, quer dizer, se arrependa, se arrependa. Ah, mas eu errei. Eu também errei, erro também até hoje. Mas eu procuro me arrepender. Ninguém acerta tudo. Eu seria muito soberbo, mais pecadores dos pecadores, dizer que eu acerto em tudo. Não, querido. Você erra, eu erro, nós erramos. Mas o Senhor é bom e misericordioso, está sempre a nos perdoar. Ah, eu iro muito, mas você tem que controlar a sua ira. Ah, mas minha natureza, não, ninguém tem natureza enraivecida. Ninguém tem a natureza irada. Você quer ver uma coisa? Que eu comentei isso esses dias, como você pode se controlar. Eu comentei isso esses dias. E eu vou falar de novo, porque me veio a inspiração para falar. Você é uma pessoa que fala, eu não aguento, eu não aguento. Isso é tudo mentira. Você aguenta suportar, você aguenta ficar calado, você aguenta. Sabe por que você fala que não aguenta? Você quer ver? Eu vou dar um exemplo que eu dei esses dias e vou dar de novo. Se você vai para o emprego, você está numa experiência 3 meses. Ali você diz em casa que você não aguenta, que você é estourado, ah, eu não aguento. Quando você está ali na experiência 3 meses, este de gato e sapato você se cala. Ué, quem não aguenta, não aguenta. Em qualquer lugar. Então isso quer dizer, lá você sabe se controlar, porque você precisa daquele emprego. Como é que quando chega em casa perante os seus você não consegue? Sabe por quê? Porque você vê que a pessoa é inferior a você. Segundo, você vê que a pessoa é igual a você. Terceiro, porque você vê que a pessoa depende de você. Por isso você diz que você é estourado.
Mas quando você sabe que você, naquele emprego, naquela situação, naquele médico, você tem que se segurar, porque senão você não vai ser atendido, porque senão você perde o emprego. Como você tem condições de segurar? Você que é estouradinho consegue se segurar. Você chega em uma loja, você se estoura com a vendedora, vou falar a verdade, porque você se acha da crédito. Se você é a vendedora, chega a crédito, você consegue segurar. Então qualquer um consegue. Ninguém é estourado porque não consegue se estourar. Quando você está do outro lado, na dependência, você consegue. Quando é com o patrão, você consegue. Então qualquer um consegue se controlar. É mentira dizer assim, na hora eu já fiz, quando o sangue sobe. Mentira. Se fosse assim, Deus errava quando te fez, me errava quando me fez. Aí a gente não poderia levar nossas consequências, porque a nossa natureza foi feita assim. Não. O burro, o cavalo, precisa de um cabresto para ser guiado. Nós não. Nós temos raciocínio, entendimento para nos guiar, para saber o nosso limite, o que fazemos, o que falamos, a atitude que tomamos, como olhamos na rua, como agimos em casa. Você tem, eu tenho, nós temos. Nós ultrapassamos o limite é porque queremos. Não é o diabo, não. Somos nós. Então, quando eu falo aqui, é N limite que nós passamos. E bola o seu, qual é o seu limite que você passa. E eu volto a dizer, não é porque você não aguenta, não é porque você não consegue, não é porque você não consegue. Não é nada disso. Porque o Senhor, então, não podia te cobrar naquele dia, nem me cobrar. Porque a gente não tem limite. O limite nós passamos sem ter controle. Então, o que Deus vai cobrar naquele dia, igual eu li? O livro dos livros, os nossos atos. Isso mostra que nós tínhamos controle de nos controlar nas nossas atitudes, nas nossas ações, o que fazemos. Se vimos outro fazer, eu posso dizer, eu não quero, eu não faço. Amém, querido? Que Deus fale com você, que você se converta, que você possa se arrepender dos seus pecados. Se você já é cristão, possa melhorar suas ações, as suas atitudes. A Senhora, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Termino aqui abençoando a vida do teu filho, da tua filha. Que nossos atos no dia a dia possam melhorar. Nossos comportamentos, nossas maneiras de ser. Porque diz a tua palavra, que o Senhor não fica alegre, satisfeito que um pecador morra nos seus delitos, nos seus pecados. Mas que nós, nessa oportunidade, possamos nos arrepender de tudo aquilo que temos feito. Temos dado direito aos demônios. Muitas vezes, Pai, os demônios aproveitam de nossas palavras que eu não aguento, eu não posso. E a gente ficamos à mercê das hortes malignas, das hortes satânicas. Abrimos brecha, não brecha para ele, abrimos uma verdadeira avenida. Aí ele brinca, entra e brinca, sapateia na nossa vida. Mas há poder no nome de Jesus. Que nessa oportunidade o Senhor venha perdoar nossos pecados. Tudo que temos feito, tudo que temos errado. E ao Senhor ser perdoado, nós repreendemos demônios na nossa vida. Demônio da vida do meu irmão, da vida da minha irmã. Senhor, que seja repreendido toda a horte satânica. Tudo que se levanta para infiltrar na nossa mente, palavra de fracasso, de derrota, que eu não posso, eu não aguento. Para mim só a morte é mentira maligna. A Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmã, receba a força do Senhor, a graça do Senhor. Seja forte. Esse momento de luta vai passar. Esse momento de fraqueza, de desilusão, vai passar. O Senhor está no controle de todas as coisas. Então receba a graça do Senhor, receba a cura, receba a presença, receba a força do Senhor. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te honre, que o Senhor te prospere, que todos os seus sonhos, em nome de Jesus,
seja realizado na tua vida, que aquilo que você pensa de bem para ti mesmo, o Senhor pensa mais ainda melhor para você. Como nós lemos nesse texto, o Senhor só pensa de o bom a seu respeito. Ele quer te abençoar, Ele quer te honrar, Ele quer te levantar. Então receba a vida do Senhor, se acerte com Ele, se acerte agora. Coloca a sua vida no altar do Senhor, volte para Ele, se arrependa dos seus pecados, entrega totalmente sua vida ao Senhor, confia nele e no mais Ele tudo fará. Assim eu abençoo a sua vida, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Fique em paz, em nome de Jesus. Amém.